Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Mosias capítulo 5. Aqui o rei Benjamim, após ele ter dado esse extensivo discurso aí no capítulo 3, capítulo 4, agora ele quer certificar-se de que o povo entendeu as palavras. Não somente que entendeu, mas que eles creram nessa palavra, porque ele está prestes a fazer um convênio com esse povo. Aliás, ele chamou o povo até o templo para fazer convênio com o Senhor. Então ele precisa certificar-se de que eles entenderam as palavras e que eles creram nela, tá bom? Então o rei Benjamim, aqui no versículo 1, diz o seguinte: E então aconteceu que, tendo o rei Benjamim assim falado ao seu povo, mandou investigar se seu povo acreditava nas palavras que lhe dissera. Qual que é a reação do povo aqui? Versículo 2: E todos clamaram uma só voz, dizendo: Sim, acreditamos em todas as palavras que nos disseste, e também sabemos que são certas e verdadeiras, por causa do Espírito do Senhor Onipotente, que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Então, o rei Benjamim, ele se certifica de que eles entenderam aqui as palavras, né? Porque ele ensinou muitas coisas aqui no discurso dele. Ele ensinou sobre consagração, ajudar o próximo, a lei do evangelho. Ele ensinou muitas coisas. E agora ele quer entender se o povo acredita nessas palavras. Então a resposta do povo, né, foi unânime ali, né? Eles disseram ali: sabemos que são certas e verdadeiras essas palavras. Por quê? Porque o rei nos disseste? Não. Porque o Espírito do Senhor Onipotente, o Espírito Santo, confirmou a eles a verdade. E não só isso, fez com que tivesse uma vigorosa mudança no coração deles, de modo que agora eles não tinham mais disposição para praticar o mal, mas de fazer o bem continuamente. Então esse é o poder da palavra aqui. Então eles estão prestando testemunho que eles creram nessa palavra aqui, tá bom? E não só isso não, eles disseram, olha aqui o versículo 3: E também nós mesmo, pela infinita bondade de Deus, manifestações de seu Espírito, temos grandes visões que está por acontecer. E se fosse conveniente, poderíamos profetizar sobre todas essas coisas. Essa palavra profetizar sobre todas as coisas, normalmente a gente usa sobre profetizar acontecimentos futuros, revelação. O profetizar é pregar. Então eles estão falando que eles creem tanto no que foi pregado, que agora eles mesmos, eles têm esperança e sabem que as coisas que foram anunciadas sobre a vinda de Jesus Cristo, o sangue de Cristo que seria derramado por toda a humanidade, eles creem tanto que eles mesmos podem pregar essas coisas, tá bom? Então aqui a gente vê a esperança que eles têm na certeza de que Cristo viria, e também a certeza da veracidade dessas palavras por conta do Espírito Santo que efetuou neles a mudança no coração e também confirmou a verdade no coração deles. Versículo 4: E foi a fé que tivemos nas coisas que o nosso rei nos disse, que nos levou a esse grande conhecimento, pelo que nos regozijamos com tão grande alegria. Repare, né, que eles falam que foi por meio da pregação do rei Benjamim, tá bom? Mas quem efetuou a poderosa mudança foi o Espírito do Senhor Onipotente. O Espírito Santo que fez essa mudança e confirmou para eles que a palavra era verdadeira. Versículo 5. Também eles estavam dispostos a fazer um convênio com o Senhor, como nós vamos ver aqui no versículo 5. E aqui não é coincidência, todos estão no templo, né, do lado de fora, né, porque não cabe todo mundo, mas as coisas que o rei Benjamim ensinou era realmente para que eles fizessem convênios com o Senhor no templo. Então aqui no versículo 5 diz o seguinte: E estamos dispostos a fazer convênio com nosso Deus, e cumprir a sua vontade, e obedecer os seus mandamentos em todas as coisas que ele nos ordenar, para o resto de nossos dias, a fim de que não recaia sobre nós um tormento sem fim, como foi anunciado pelo anjo, e não sabemos, e não beberemos o cálice da ira do Senhor. Bom, então eles estavam cientes também que ao fazer convênios com o Senhor, se quebrasse esses convênios, também haveria consequências, tá bom? Então eles falam, nós estamos cientes disso e fazemos convênio para o resto de nossas vidas. Ou seja, a intenção deles aqui é guardar esses convênios sempre,
para sempre aqui. Então veja aqui que eles estão dispostos, né, a fazer esse convênio com o Senhor aqui. Aqui, o que o rei Benjamim ensinou antes? Porque eu quero comparar aqui realmente com os convênios no templo, né? Eles estavam prestes a entrar no templo ali e fazer os convênios. Eles têm que aceitar. Primeiro, o rei Benjamim ensinou as leis, né, e os convênios, as obrigações dele ao firmarem esse convênio. Por exemplo, lá em Mosias 2, versículo 11, lá o rei Benjamim falou, consagrados que ele foi consagrado pelo pai dele, pela mão do Senhor, e permitiu que fosse governante e rei deste povo. Então ele conta que ele foi consagrado rei pelo pai dele, né, o rei Benjamim. Só que acontece, no templo, todos nós somos consagrados como reis, rainhas, tá bom? Então aqui realmente ele tá dando, não tá tão explícito, mas ele tá falando sobre os convênios do templo, sobre entrar e ser ungido para se tornar como ele aqui, como rei, tá bom? E aqui no versículo 22 também, ele fala no capítulo 2 de Mosias, versículo 22, ele fala também sobre esses convênios, né, do templo aqui, ó. Eis que tudo o que ele requer de vós é que guardeis os seus mandamentos. E também no versículo 34, que diz assim, deveis entregar-lhes tudo o que tendes e sois. Veja que ele está ensinando a lei da consagração, que é uma lei que tem no templo também. Aliás, eu vou ler aqui os convênios que nós fazemos no templo, tá bom? A gente encontra dentro do livro de Mórmon os parâmetros desses discursos, né, dessas leis de dentro do templo, desses convênios que nós fazemos dentro do templo. Por exemplo, Jacó, quando ele se reuniu com o povo para ensinar, o irmão de Nefe, ele reúne aonde? No templo. E ele ensina o quê? Sobre a lei da castidade, que é um convênio do templo também. Então, os 5 convênios do templo a lei da obediência, conforme eles estão aqui, né, dispostos a obedecer tudo que o Senhor ordenar. A lei do sacrifício, né, eles tinham levado o rebanho para ser sacrificado também. A lei do evangelho, a lei da castidade e a lei da consagração. Então tudo isso a gente acaba encontrando aqui dentro do discurso do rei Benjamim e também dentro do discurso de Jacó. Vamos lá para o versículo 6. Ora, estas eram as palavras que o rei Benjamim esperava deles. Portanto, lhe disse, dissestes as palavras que eu desejava, e o convênio que fizeste é um convênio justo. Então veja que não é somente o que eles estão falando aqui, nós concordamos com suas palavras e acreditamos, mas eles vão fazer um convênio com o Senhor. Então eles entram no templo e vai fazer convênio com o Senhor. Aqui mais para frente, né, no estudo de amanhã, vai ver que exceto as criancinhas que eram muito pequenas, elas não fizeram esse convênio, tá bom? Porque o convênio nós precisamos ter consciência do convênio que nós temos que fazer, ou seja, tem que ter entendimento que você está se comprometendo a viver os mandamentos, né? E por vezes o Senhor também está prometendo para nós muitas bênçãos aqui. Então vamos lá, versículo 7, o último versículo aqui diz assim: e agora, por causa do convênio que fizeste, sereis chamados progenie de Cristo, filhos e filhas dele, porque eis que neste dia ele vos gerou espiritualmente, pois dizeis que em vosso coração se transformou pela fé em seu nome. Portanto, nasceste dele e tornaste seus filhos e suas filhas. Então aqui, a partir desse momento, eles se tornam filhos e filhas de Jesus Cristo, né? Então, o próprio Pai eterno, né? Que Jesus Cristo também, ele é o Pai que criou todas as coisas. Então aqui é assim, Jesus Cristo, ele é o nosso irmão mais velho e é o primogênito, tá bom? Porém, aqui ele também se torna nosso Pai. Os que fazem convênio com o Senhor tornam-se filhos e filhas de Cristo. Então, para entender, todos nós somos filhos do Pai Celestial. Ele nos gerou espiritualmente. Todos nós somos filhos de Deus, do Pai Celestial. Porém, quando nós fazemos convênio com Cristo, conforme diz aqui, nós nascemos de novo. Até o batismo, né? Nós usamos essa parte simbolicamente, que é um novo nascimento. Então a gente é gerado novamente para Deus. E aí o novo nascimento é essa transformação que há em nós. Então a gente vai se tornando filhos de Cristo. Então, resumindo de novo, todo mundo é filho do Pai Celestial. Toda a humanidade, toda a raça de Adão e Eva, somos
filhos de Deus, tá bom? Filhos do Pai Celestial. Portanto, todos nós somos irmãos. E os que fazem convênio com Cristo se tornam filhos de Jesus Cristo. Ele é o Pai deste convênio para a nossa exaltação, para nos salvar, tá bom? Então, Jesus Cristo torna-se o nosso Pai por meio desse convênio aqui. Por isso que fala, hoje fomos gerados, nascemos de novo aqui. Então, o versículo 7 termina com essa parte aqui, tá bom? Gratidão. Amanhã a gente volta a falar mais um pouquinho sobre esses convênios, né? Vamos ver se a gente finaliza o capítulo 5. E aqui é claramente falando, né, sobre esses convênios do templo, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.